Manejo e conservação de polinizadores e dos serviços de polinização em agroecossistemas. Para garantir uma maior produtividade dos cultivos e qualidade dos produtos agrícolas, é preciso contar com os serviços ecossistêmicos fornecidos pela biodiversidade, como, por exemplo, os organismos que vivem no solo e contribuem com a fertilidade do mesmo, os organismos que atuam como inimigos naturais das pragas e doenças, e com os polinizadores, que contribuem com a formação de frutos e sementes. Os cultivos, por sua vez, fornecem alimento para os seres humanos e para as demais espécies, ajudando com importantes processos como a regulação do carbono. Mas o que é polinização? A polinização é o processo de transferência dos grãos de pólen da antera para o estigma da flor. Pode ser da mesma flor, no caso da autopolinização, ou entre flores diferentes, o que é chamado de polinização cruzada. A polinização é o primeiro passo da reprodução das plantas com flores e, portanto, é um processo fundamental para a formação de frutos e sementes. Existe uma grande variedade de polinizadores, como, por exemplo, moscas, besouros, borboletas, vertebrados como morcegos, beija-flores, etc. Dentre os quais destacam-se as abelhas, pois dependem dos recursos florais, pólen e néctar durante todo o seu ciclo de vida. A maioria dos cultivos agrícolas depende de polinizadores em algum nível. Contudo, algumas culturas são pouco dependentes, a exemplo das leguminosas como feijão e algumas frutas cítricas, e outros cultivos são muito ou completamente dependentes, como melancia, maracujá e cacau. Atualmente, a agricultura depende cada vez mais dos serviços providos pela biodiversidade, como a polinização. Em quase 4 décadas, a área dos cultivos dependentes de polinizadores aumentou, como podemos ver nos mapas, onde as cores laranja e vermelho representam o aumento da área dos cultivos dependentes de polinizadores em relação à cor amarela, que representa a área de cultivos com baixa dependência de polinizadores. Hoje em dia, as culturas polinizadas por animais representam 1/3 da produção mundial. A polinização é considerada um serviço ecossistêmico chave para a manutenção da biodiversidade e a segurança alimentar. Além da produção de frutos e sementes importantes na dieta humana, a polinização contribui também com a reprodução da pastagem que alimenta o gado e outras espécies animais. Permite a manutenção e reprodução das plantas silvestres e, portanto, a manutenção das áreas naturais e da biodiversidade.
O uso de abelhas manejadas como Apis mellifera e algumas abelhas indígenas sem ferrão para a polinização também gera mel e outros produtos derivados. É em razão da importância do serviço ecossistêmico da polinização que o declínio dos polinizadores tem preocupado cientistas, agricultores e tomadores de decisão em todo o mundo, e tem sido alvo das políticas públicas regionais e internacionais de proteção à biodiversidade. Apesar de sabermos da importância da biodiversidade e os serviços ecossistêmicos para a produção agrícola, há evidências de que os sistemas agrícolas convencionais são as principais ameaças aos polinizadores, pois ao suprimirem grandes extensões de área natural para o plantio de monoculturas, criam um ambiente hostil para esses animais, reduzindo suas fontes naturais de recursos alimentares e seus locais de nidificação. Esses efeitos negativos são potencializados pelo uso abusivo de agroquímicos nas lavouras, que ameaçam os polinizadores, colocando em risco o serviço de polinização. Por isso, é fundamental investir em pesquisas que apresentem soluções que promovam a transição para sistemas agrícolas mais sustentáveis. Os sistemas agrícolas convencionais são baseados em monocultivos extensos, que maximizam a concentração dos fluxos de matéria e energia para a produção de um único cultivar, em detrimento de outras funções que as áreas agrícolas podem ter, como a produção de madeira, manutenção da biodiversidade, controle do fluxo de água, controle da qualidade da água, fixação de carbono, controle do microclima regional e controle de pragas. Sistemas alternativos visam conciliar de maneira racional a produção agrícola com as demais funções ecossistêmicas, de maneira mais harmônica, aumentando a quantidade de benefícios obtidos. Foi nesse contexto que o Laboratório de Biologia e Ecologia de Abelhas da Universidade Federal da Bahia, liderado pela professora Blandina Felipe Viana, decidiu empreender uma série de pesquisas sobre polinização em agroecossistemas, visando contribuir com as questões apresentadas anteriormente. Para isso, contamos com a parceria do professor visitante Lucas Alejandro Garibaldi, coordenador do Instituto de Investigações em Recursos Naturais e Agroecologia da Universidade Nacional de Rio Negro, na Argentina, a professora Fabiana Oliveira da Silva, da Universidade Federal de Sergipe, e o professor Danilo Busco, da Universidade de São Paulo. O projeto INCT INTRI e o apoio do CNPq através do programa Ciências Sem Fronteiras. Nesse vídeo, vamos apresentar alguns dos principais resultados dessas pesquisas. Nossos estudos revelam a existência de déficit de polinização em alguns cultivos agrícolas localizados na Chapada Diamantina, Bahia, como na maçã. O déficit de polinização
é a diferença entre a frutificação de uma polinização ideal e o nível atual. Para acessar este déficit, comparamos a polinização manual, ou seja, ideal, e a polinização aberta, ou seja, com visita de polinizadores naturais. Se a polinização aberta for menor que a polinização manual, temos um déficit. Encontramos também que a diversificação das abelhas manejadas, além da abelha africanizada, aumenta ainda mais a produtividade dos cultivos agrícolas. Como podemos ver nas figuras, onde a frutificação da macieira foi maior quando foram colocadas colmeias da abelha sem ferrão Melipona quadrifaciata, junto às colmeias de Apis mellifera. Os estudos realizados em café evidenciaram que apenas uma visita da abelha Apis mellifera é suficiente para depositar grande quantidade de grãos de pólen nos estigmas das flores, que produzirão frutos mais pesados e de melhor qualidade. Já as flores não visitadas produzem frutos com tamanho e peso mais variáveis, grandes e pequenos, o que diminui a produtividade média. Assim, a Apis mellifera aumenta a deposição de pólen nas flores, aumentando o serviço de polinização e a qualidade dos frutos. Além da contribuição dos polinizadores na melhora da qualidade e quantidade dos frutos de café, eles também contribuíram para a estabilidade do serviço ao longo do tempo. Quando comparamos a taxa de frutificação dos tratamentos com e sem polinizadores ao longo dos anos, fica evidente que os polinizadores também contribuem para a estabilidade na produtividade nas lavouras de café. Enquanto que flores expostas aos polinizadores tiveram uma variação de 8% em sua taxa de frutificação, as flores sem polinizadores apresentaram uma variação de 31%. Isso significa que sem a polinização, a variação da produtividade dos cafezais estudados seria 4 vezes maior, causando grandes prejuízos aos produtores. Esse incremento na estabilidade da produtividade tem um reflexo direto sobre a produtividade acumulada ao longo dos anos. A taxa de frutificação média do tratamento sem polinizadores foi de 36%, enquanto que a taxa de frutificação do tratamento com polinizadores foi quase o dobro, 64%. Isso significa que a contribuição dos polinizadores para a produtividade total das fazendas estudadas é em média de 44%. Muito acima da contribuição estimada em outros estudos, que não consideraram o papel da estabilidade na produtividade ao longo dos anos, promovida pelos polinizadores. Já que são tão importantes, então nos perguntamos, o que mantém esses polinizadores nos cultivos? Nossos estudos mostram que cultivos como o de café, que se localizam mais próximos de áreas de vegetação natural, apresentam uma maior diversidade de polinizadores, já que as áreas naturais são abrigo e fonte de recursos para esses animais. Encontramos também que os locais onde há maior diversidade da paisagem, ou seja, maior variedade de ambientes com proporções similares de agricultura e vegetação natural, existem redes de interação planta-polinizador mais estáveis e uma maior diversidade de espécies de abelhas visitando as flores. Uma maior diversidade de polinizadores silvestres nos cultivos promove uma maior quantidade de pólen nas flores de café e, portanto, uma polinização mais efetiva.
Em fazendas onde a proporção de área cultivada atinge 40%, há maior diversidade de ambientes. Em cenários como esse, a agricultura pode ser uma aliada na proteção da biodiversidade. Encontramos também que o emprego de práticas agrícolas de baixo impacto à biodiversidade promove um maior número de polinizadores, principalmente abelhas, nos cafezais, e maior rendimento desses cultivos para os produtores rurais. Em conclusão, paisagens mais diversas, com a proporção de agricultura em torno de 40% e o uso de práticas agrícolas de baixo impacto, contribuem positivamente para o aumento da diversidade dos polinizadores e para um maior rendimento nos cultivos. Um exemplo de prática de baixo impacto à biodiversidade e ao meio ambiente é a tecnologia denominada Bee Vectoring, que consiste no uso das abelhas africanizadas como dispersores de micro-organismos no controle biológico de pragas, favorecendo desse modo dois serviços prestados pela biodiversidade: a polinização e o controle de inimigos naturais das pragas agrícolas. A implementação dessa prática pode reduzir o uso de agrotóxicos. Atualmente, estamos trabalhando na aplicação dessa tecnologia no café junto ao Instituto Arthur Dobbs, do Canadá, e à União Internacional de Ciências Biológicas, UBS. Em termos práticos, a tomada de decisão de uso do solo, quando orientada para a conservação da biodiversidade, manutenção de áreas naturais e o uso de práticas agrícolas de baixo impacto, favorece o aumento dos rendimentos dos cultivos e a melhoria da qualidade de vida no campo, fatores que garantem a sustentabilidade da agricultura em longo prazo. Na figura, podemos ver que cada um dos eixos do pentágono se refere a um tipo de capital. O capital humano tem a ver com os bens humanos, como saúde, meios de subsistência, empregos. O capital social refere-se aos bens sociais, ou seja, grupos e associações, sistemas de posse e parceiros na comunidade. O capital natural, ou bens naturais, que refere-se à diversidade de polinizadores, por exemplo. O capital físico, ou bens físicos, que são maquinário, acesso a estradas e irrigação. E o capital financeiro, ou bens financeiros, que é a renda derivada dos cultivos, gados, turismo e produtos derivados das abelhas. Como podemos ver na imagem, a linha laranja mostra práticas de alto impacto à biodiversidade, que focam em aumentar o capital físico e financeiro, muitas vezes em detrimento dos outros tipos de capital. Já as práticas de baixo impacto à biodiversidade, em verde, podem proporcionar melhores condições de vida no campo, além de um alto rendimento financeiro de uma forma mais sustentável e equilibrada, favorecendo também o capital humano, social e natural. Tendo em vista esses resultados e a importância da participação da sociedade na conservação dos polinizadores, nosso grupo criou o projeto de ciência cidadã Guardiões da Chapada, que tem como objetivo engajar o público na conservação dos polinizadores e gerar dados de monitoramento da interação planta-polinizador. A ideia é que as pessoas tirem fotos dos polinizadores nas flores e façam o upload da foto numa plataforma www.guardiões.cria.org.br, onde as espécies de plantas e visitantes florais serão identificadas por especialistas. Além disso, no Guardiões criamos estratégias inter- e transdisciplinares de ensino e divulgação científica, que visam desenvolver e chamar a atenção para o cuidado e conservação dos polinizadores na Chapada Diamantina. Você também pode ser um guardião. Para mais informações, visite o nosso site facebook.com/Guardiões da Chapada. Esses foram os principais resultados do projeto CNPq, Manejo e Conservação de Polinizadores e do Serviço de Polinização em Agroecossistemas.